Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria nós podemos estar juntos aqui, né? Para estudarmos a palavra do Senhor. Devido ao que tem acontecido nos últimos dias, nós não podemos nos reunir no templo para adorar o Senhor. Mas a vida de um adorador, ela é dentro da igreja física quanto fora. Porque a gente tem consciência de que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, daquela que sobe, daquela que vai além das paredes, né? A igreja ela é chamada para fora, né? Ou seja, para pregar o evangelho, para levar as boas novas do reino do Senhor. Por isso, independente das condições que nós estejamos hoje, né? Por causa dessas pestes, agora, nesse momento, é o coronavírus, né? Mas mesmo assim a gente tem achado uma outra forma de continuar congregando, amém? Até que tudo se normalize e, querendo Deus, nós continuaremos, né? Usando das redes sociais, da internet para divulgar o Evangelho. Né? Quem sabe, além de ver como uma punição do Senhor, também de repente ver como um despertamento do Senhor. Né? Quem sabe através desse despertamento, Deus não vai, através do Espírito Santo, mover a geração para que vivamos um avivamento grandioso e logo veremos o nosso Cristo, não é verdade? Então hoje nós vamos estar estudando na classe dos juvenis a respeito do profeta Zacarias. Né? A lição número 12, nós já estamos finalizando, semana que vem é a última, né? Lição número 12 tem como título Zacarias, o reino do Messias. Nosso versículo bíblico, né, e eu acho interessante, né, que você pegue a sua revista. Se não pegou ainda, dá uma pausa no vídeo, vai ali, pega a revista, né, pega a Bíblia, pega um bloquinho ali, um caderno, de repente uma folha, uma caneta, um lápis para fazer as anotações, né, como se estivesse em sala de aula. Essa agora é a sua sala de aula, amém? Estudo EAD, tá? E então, já com a revista em mãos, nosso versículo bíblico, né, que nós estamos estudando, aqui é esta revista, né, que tem conselhos sociais e espirituais dos profetas menores como seu tema, e vamos estar lendo então leitura bíblica, né, que é a base para o nosso estudo acerca de Zacarias. Essa leitura bíblica está lá em Mateus, capítulo 25, onde nós estaremos lendo aqui do verso 31 ao 32, somente a parte A, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Tá? Então esse é o versículo bíblico que a gente tem como base hoje, para essa lição. Lembrando, o tema da lição, Zacarias, o reino do Messias. Tá? Então nós temos 3 objetivos hoje, 3 objetivos aqui nessa lição. Verificar a respeito das profecias messiânicas e o seu cumprimento. Ver o plano de Deus para o seu povo, que eles não mudam, né? Verificar a respeito do plano de Deus para o seu povo, que é imutável, e apresentar as promessas futuras para o fortalecimento da fé. Essa aula será uma aula mais resumida um pouco do que quando a gente está fisicamente juntos, né? Antes de iniciar, né, eu queria convidar você a fazer uma oração, tá? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na sua presença, Pai, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o caminho que nos leva ao Senhor, Pai. Nós agradecemos por estarmos aqui, Paizinho amado, para aprendermos mais da sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê crescimento, Senhor Deus, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Nos dê crescimento na sua graça, Pai. Nos ensina, Pai, a obediência, a fé, a mansidão, Senhor Deus, o como te servir verdadeiramente, Pai, os princípios de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, Senhor Deus. Queremos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Paizinho amado, nos guie nesse estudo, Pai,
e nos ensine a fazer a sua vontade, Pai. Nós te adoramos e engrandecemos ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Então agora sim podemos começar a nossa aula, né? Vai ser uma aula mais resumida um pouquinho, que as aulas que a gente tem físicas, né? Então vamos entrar um pouquinho menos na parte histórica e usar um pouquinho mais a parte prática, certo? A gente vive num momento complicado, né? Para alguns um momento de dúvida, para alguns outros, de repente, um momento muito difícil, né? Por causa do que está acontecendo na volta, alguns não podem ir trabalhar, você, né, da classe dos juvenis, provavelmente não está tendo aula, né? Então aproveite esse tempo livre para estar com o Senhor, amém? Então hoje vamos usar muito mais a parte prática, né? Para que nós venhamos sair aplicando a palavra do Senhor. O verdadeiro servo de Deus, ele faz isso. Ele sai aplicando, ele aprende e ele aplica. Ele aprende, ele ensina, ele aprende e ele aplica a palavra do Senhor. Amém? Então, nós temos como parte introdutória, se você lembrar, lá falando a respeito de Zacarias, se você lembrar lá da lição número 1, em que nós tivemos um panorama geral a respeito dos profetas, você vai lembrar, ou folheia ali a sua revista e dá uma olhadinha. Vai dizer que Zacarias, o nome de Zacarias significa Jeová se lembra. Esse é o nome de Zacarias, essa é a tradução do nome de Zacarias. E Zacarias, ele tem algo interessante, que ele pertencia a uma família de sacerdotes. Essa é a linhagem do profeta Zacarias. Outro ponto importante, né, de se ressaltar aqui, duas coisas, na verdade, muito importantes de se ressaltar aqui, é a respeito de que Zacarias, ele ainda era jovem e ele profetizava, estava junto a Ageu, né? Na lição passada foi estudado a respeito de Ageu, Ageu que era um ancião, mas que estava ali, né? Zacarias, um jovem, e Ageu, um ancião, uma pessoa com mais experiência, de fato, né? Por ser mais velha, tá? Como tema introdutório aqui, a gente precisa ver o seguinte, né? Como introdução, o tema central do livro de Zacarias é a respeito de Jesus como o Messias escolhido, né? Messias significa Cristo e Messias significa ungido. Então a gente vai lembrar, né, daquela passagem em que Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Né? E perguntei: quem vocês dizem que eu sou? Né? Primeiro pergunta Jesus: quem estão dizendo que eu sou? Né? E alguns diziam: dizem que é os profetas, dizem que é João Batista, que é aquele outro profeta. Daí Jesus pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? E daí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo de Deus, ungido de Deus. Né? E Jesus bem sabia e disse para ele: olha, o Espírito te revelou isso. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Logo a gente lembra disso, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Isso é importante ressaltar, porque a gente vai ver a questão profética de Zacarias. Né? Outra coisa importante aqui é que Zacarias, em termos de profetas, né? Ele é um profeta menor. Seu livro, entre os profetas menores, dá para se dizer que é um livro um pouquinho extenso, um pouquinho grande, né? Até seria ótimo se durante a semana você lesse o livro de Zacarias como complemento dessa aula, né? Lesse o livro de Zacarias. E Zacarias, ele dá ênfase, né? Uma ênfase grande, maior que alguns outros livros, né? Na parte messiânica, da profecia messiânica. Né? O livro de Zacarias, ele é apocalíptico, né? E desse fato, né, escatológico também, dá grande ênfase apocalíptica e escatológica. Que a escatologia é o estudo, né, da doutrina dos últimos acontecimentos. E o estudo da escatologia é interessante que quando a gente vai estudar essa parte da teologia que é a escatologia, a gente não deve estudar somente lá ao final, somente Apocalipse, somente aqui Zacarias também, né, as visões lá do futuro, mas entender um contexto todo, desde a criação, né,
Lá em Gênesis 3, se não me engano, Deus fala, né, amaldiçoando a serpente, que a descendência da mulher esmagaria a sua cabeça. E nós subentendemos isso como se referindo a Jesus Cristo. Ou seja, é necessário olhar todo o contexto bíblico, né, para que nós não venhamos nos enganar, né? E aquele maravilhoso texto da Bíblia que a gente sabe, né? As coisas reveladas são para nós, assim como as encobertas são para o Senhor nosso Deus, né? Então, quando a Bíblia fala algo, a gente fala, nós falamos. Onde a Bíblia cala, nós devemos calar também. Amém? Então, esse é um ponto importante para a gente ter quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, para não nos equivocarmos, né? Não sair por aí falando coisas que na verdade não são, né? Outro ponto, né? Zacarias ele incentiva o povo na reconstrução de Jerusalém, principalmente a reconstrução do templo, porque eles vinham de um cativeiro, né? E a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco mais, né? Então, Zacarias, nesse ponto profético e também como um homem que incentivava o povo. E logo a gente lembra também de dois incentivadores do povo, Esdras e Neemias, que tomaram a frente na reconstrução também dos muros, né? Continuando, último ponto, deu esperança ao povo. Ele estimulava o povo que deveria continuar combatendo naquela construção e também dava esperança ao povo. E a esperança que ele dá é essa esperança messiânica, do Messias, dos últimos acontecimentos, de que Deus restauraria a nação e ela seria forte de novo, mesmo tendo voltado de um momento de opressão. Tópico 1, nós vamos falar a respeito do contexto histórico, né? Contexto histórico aqui, tá? Contexto histórico fala a respeito de Zacarias, e ele começa já falando aquilo que nós tínhamos citado antes, Zacarias como um jovem. Zacarias era um jovem. E nesse ponto, Zacarias ser um jovem que foi chamado por Deus para um ministério profético, para nós é importante, porque nós somos jovens. A classe dos juvenis ela é uma classe jovem, na verdade ainda de adolescente, bem jovens mesmo, né? E que tem nesse momento, nesse período, talvez seja um dos períodos de maior importância da vida de uma pessoa, porque esse é o período das escolhas, onde se escolhe profissão, onde muitas vezes terminando esse período, entrando no outro, né? Muitas vezes, não em todos os casos, se escolhe a pessoa com a qual vai se casar, constituir uma família, né? Se escolhe se vai qual curso vai fazer, qual faculdade vai fazer, isso já tendo em vista o lado profissional, e entre outras diversas escolhas que se fazem no dia a dia. Escolhas que às vezes são para longo prazo, e escolhas que às vezes as consequências vêm logo, e consequências podem ser boas ou ruins, né? Como a gente sabe, né, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos os prisioneiros das consequências que essas escolhas nos trazem. Então a gente sempre deve ter cuidado com as escolhas que estamos fazendo, né? Principalmente perguntar para o Senhor se aquilo é correto, né? Porque depois vem as consequências, tá? Aquele que planta, colhe, tá? É uma semente que sempre vai germinar essa, certo? Zacarias, como a Bíblia nos mostra, né? Ele era um jovem, mas não era um jovem sem instrução ou sem um acompanhamento. Ele era um jovem que andava com um profeta ancião, sábio, Ageu. E quando Ciro, o rei da Pérsia, ele promulga um decreto, né, do povo que estava exilado, que voltasse para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, ele manda Ageu estava junto nisso. Só que algo interessante de nós vermos é que Ageu ele tinha cerca de 70 a 80 anos. E a Bíblia vai nos mostrar também, em outro livro de profeta, que Zacarias ele tinha uma comunhão com Ageu. E o que é interessante nesse ponto? Eles tinham uma certa diferença, grande de idade, né? Então, algo interessante para nós, né?
nós cuidarmos a pessoa que nós perguntamos as coisas a respeito da palavra do Senhor, é aquela que instrui, né? Às vezes a gente tem uma amizade fora do convívio cristão que muitas vezes não tem, né? Não tem algo a nós que vai nos agregar na caminhada com Cristo, certo? E muitas vezes também a gente tem que tomar um devido cuidado e saber aquilo que Deus tem posto na nossa vida. Ter conhecimento do ministério que Deus tem para nós. O ministério, ele é trabalho no reino de Deus. Um trabalho para o crescimento do reino de Deus. Ele não é algo para nos gloriar, mas para a glória do Senhor. Então ter essa convicção e saber que Deus tem posto pessoas na sua volta que realmente podem cuidar de você, que realmente pode lhe ajudar. Mas também é interessante saber que você tem que querer, deve fazer, né? Não colocar a responsabilidade no outro, mas ter a responsabilidade, né, da sua comunhão com Cristo. Mas tome cuidado, né? Tome cuidado. Alguns dizem, né, que nós somos a média aritmética de 5 pessoas que nos rodeiam, né, das coisas que nós fazemos, das coisas que nós lemos, das coisas que nós ouvimos, certo? Então, nós devemos ter cuidado, né? A palavra de Deus nos diz que nós devemos pensar naquilo que é bom, né? Então, devemos ter cuidado com isso, com a nossa mente, com o nosso convívio, certo? Então, vemos aqui essa parte desse conceito aqui, histórico do livro de Zacarias, né, que nos mostra a respeito disso, que ele era um jovem, né, que tinha a comunhão ali com o profeta Ageu. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, né? Ver que você está com a Bíblia. Abre a Bíblia ali em Romanos, capítulo 12 e verso 12. Capítulo 12, verso 12, né? Porque agora nós vamos chegar num ponto importante já. Esse é o ponto em que o povo voltava do cativeiro, chegava do cativeiro, via tudo destruído, inclusive o templo, e agora tinham que reconstruir. Só que o profeta dizia assim para o povo: olha, tenham esperança, se alegrem no Senhor. Daí nós vamos ver uma passagem bíblica já como algo prático para nós, Romanos capítulo 12 e verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém? Esse é o versículo bíblico que nós temos aqui, né? Da paciência, de alegrar, de esperar, que nós devemos esperar no Senhor, né? Se esperamos, nós esperamos no Senhor com paciência, então, né? E quando ele fala aqui, mensagem de esperança para o povo, é de que o povo poderia ter certeza, poderia esperar que Deus restituiria, Deus traria um momento de bênção de novo para Israel. Seria novamente uma nação com poder realmente, amém? Vamos entrar então no tópico 2, que vai falar um pouquinho a respeito sobre a estrutura, né? Você está com a sua revista ali, estrutura do livro de Zacarias. Diz assim: Zacarias recebeu diversas profecias do Senhor. Para estudá-las, dividiremos seu livro em 3 partes. Primeiro, visões durante a construção do templo. Segundo, recomendações à obediência e os seus resultados. Terceiro, juízo de Deus e a glória do Messias. Amém? Então, sobre as visões, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14. São 8 as visões que Deus dá a Zacarias. Então, nessas visões, Deus exorta o seu povo para voltar para ele. E daí, nesse ponto é que a gente lembra aqui, de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Porque Deus exorta o povo a se voltar para ele, para que então a bênção do Senhor
de realmente eles conseguirem reconstruir o templo, conseguirem reconstruir a cidade, Israel novamente ser um povo, né, com integridade, restituído pelo Senhor, né, uma potência que era. E daí nós lembramos aqui, 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, povo do Senhor. E essa já é uma parte prática para nós de novo. Nós somos o povo do Senhor. Vivemos um momento de calamidade, né? Na íntegra, realmente, calamidade. Então nós devemos buscar o Senhor, orar ao Senhor, né? Pedir para o Senhor que Ele alcance também aqueles que se afastaram da palavra, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que de repente não querem a palavra. Então, nós sabemos, não é por força, não é por violência, quem convence é o Espírito Santo. Mas nós fazemos a nossa parte de ministrar a palavra do Senhor, levar o Evangelho, demonstrar principalmente o amor pelas almas. Amém? Segunda parte, então, queria que você abrisse sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3, né? Onde nós vamos falar um pouquinho das visões, né? Das visões. São 8 as visões que Zacarias teve. Aqui na revista tem um quadro das visões que ele detalha ali cada uma das 8 visões, certo? Mas eu queria, né, que a gente se detesse na quarta visão, que é a quarta visão do sumo sacerdote Josué, né? Falando a respeito desse sumo sacerdote, eu queria ler aqui com vocês, né, o que diz assim, ó. Zacarias capítulo 3, vamos ler os versos 1, 2 e 3 e os 5 por último, tá? E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E o verso 5. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Amém? Então essa é uma parte da visão de Zacarias. Essa é a quarta das 8 visões de Zacarias. E essa parte da profecia de Zacarias, da visão, porque qual o papel do profeta? Né? A essa altura nós sabemos que o papel do profeta é receber de Deus, ouvir a voz de Deus e entregar ao povo. Né? Ele é aquele que vai receber a voz do Senhor, vai ouvir as coisas que Deus tem para o povo e vai entregar então ao povo de Deus aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus fala através da boca do profeta. Então essa quarta visão fala a respeito de purificação do pecado. Em segundo plano, nessa visão, né, ela fala a respeito também da promessa do advento, dos adventos que vão preceder a vinda do Messias. Ou seja, ela fala a respeito do Messias, da restauração de Israel. Né? E isso é algo que traz esperança, que trazia esperança ao povo. Talvez muitos estivessem desacreditados, mas recomenda-se a eles a obediência e acreditar no Senhor. E aqui nós entramos no subtópico 2, que fala a respeito de obediência. Fala a respeito de obediência. Alguns daqueles que vieram do cativeiro, eles agora perguntam ao profeta: olha só, nós jejuávamos, né? Mas agora nós já voltamos para a nossa pátria. Será que agora realmente a gente precisa jejuar no mês 5º? Será que a gente precisa jejuar também no mês 7º? Relembrar essas coisas, jejuarmos, né? E daí a gente vê algo
que nos parece ser triste. Não é verdade? A gente vê nesse ponto, né, que as coisas não eram feitas por amor, não eram feitas por espontaneidade, mas eram feitas simplesmente por costume, por mero costume. Então nós devemos ter obediência, obedecer ao Senhor. E aqui nós entramos num ponto que fala a respeito de discipulado. Não no fato de eu discipular alguém, mas a questão de discipulado, de eu ser discípulo, né, na íntegra. Né, eu ser discípulo realmente de Jesus. Essa questão aqui de jejum, por exemplo, né, a gente vê também o momento em que questiona, olha, Senhor Jesus, nós jejuamos, né? Por que os teus discípulos não jejuam também? E Jesus fala, olha, poderiam estar tristes, né? Os amigos do noivo, enquanto o noivo ainda está com ele. Dias virão, porém, que o noivo não estará com eles, e daí sim jejuarão. O jejum, o que é realmente o jejum? O jejum é aquele momento em que nós nos abstermos, né, de algo, do alimento, da água, né, em demonstração, né, claro, que em santificação, mas em demonstração ao Senhor do nosso pesar pelo pecado, do nosso pesar pelo sacrifício de Jesus Cristo também, que é de fato também a nossa alegria, e nosso anseio pela volta de Cristo. Dentre as coisas que são realmente o cerne do jejum, essas três são uma realidade. Bem, nós queremos, ansiamos a volta de Cristo. Por isso jejuamos, porque o noivo não está presente fisicamente aqui conosco. Né? Mas Jesus dá a esperança, ele diz, eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Ele fala aos seus discípulos. Outro ponto, Deus abençoa aquele que obedece, né? E essa também é uma outra questão acerca do discipulado, né? E aqui eu queria citar dois homens de Deus. Um deles é o profeta Ezequiel, que Deus, quando dá a visão lá em Ezequiel capítulo 37, dá a visão do vale de ossos secos, né? Para Ezequiel, ele pergunta a Ezequiel, olha, poderão viver esses ossos? E o profeta Ezequiel, ele pensa, né, creio eu, e fala para o Senhor, Senhor, tu o sabes. Então o Senhor dá para ele um comando, olha, diga para esses ossos que vivam. Ele disse, você sabe o que aconteceu, os ossos viveram. Ou seja, ele aprendeu o princípio da obediência, porque ele era realmente um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele obedece e tem fé no Senhor. Outro ponto, outro que eu queria deixar, além do profeta Ezequiel, é também a respeito de Pedro. Você deve lembrar um momento de obediência de Pedro, né? Pedro, por exemplo, quando os discípulos de Jesus eles estavam num barco e viram Jesus vindo, andando sobre as águas, eles se assustaram. Mas vendo que era Jesus, ou querendo ver que é Jesus, Pedro diz assim, Jesus, olha, Jesus, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz para ele, vem. Ou seja, Pedro também aprendeu, sabia nesse ponto do princípio da obediência. E veja como a obediência está ligada à fé, que ele foi e conseguiu andar sobre as águas. Até o momento que a sua fé se abalou, né? Nós lembramos também dessa parte, não é verdade? Mas aí nós vimos também o princípio da obediência, amém? Então, obedecer ao Senhor. Aquele que obedece ao Senhor, o Senhor o abençoa. O Senhor vai o dar direção. Porque quem obedece, obedece porque tem fé. E quem tem fé porque obedece. Né? Isso daí é uma frase que deve estar no nosso coração. Quem obedece, obedece porque tem fé. E quem tem fé é porque obedece. Amém? Última parte, então, aqui do subtópico, do tópico 2, que é o subtópico 3, né? Você está com a sua revista, dê uma olhada. Fala a respeito de confiar somente no Senhor. E eu queria deixar para você Salmos, capítulo 20, verso 7, que diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus.
Nós não confiamos nos carros, nós não confiamos nos cavalos nem na força das nossas mãos. Mas nós, lembra de Davi, faremos menção do nome do nosso Deus. Lembra de Davi quando ele foi lutar com o gigante. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor, né, do Deus de Israel. E Davi venceu aquela batalha. Na verdade, Deus venceu aquela batalha, né? Derrubou o gigante com uma pedrinha. Então veja o tamanho do poder de Deus. E daí aqui a gente lembra, né, de um outro profeta menor, que era Naum. Lembra de Naum? Ele vai pregar a Nínive, mas Nínive já havia subjugado vários povos, né? Nínive, a capital da Síria, com muros ao redor, muros altos, podiam passar 4 carros um do lado do outro, né? O rio Tigre, se não me engano, né? Entrava ali para dentro, seus afluentes estavam ali dentro, então eles tinham água, né? Eles tinham água, tendo água, se tem água, tem alimento, né? Eles se apoiavam nessas duas fortalezas, os seus grandes e altos muros, né? Que chegava a ter 30 metros e meio, circulava ao redor da cidade de Nínive, tinha 150 torres, se não me engano, de 61 metros de altura, né? Então, eles tinham essa fortaleza, confiavam na água, confiavam nos seus muros. Mas Deus usou povos contra Nínive, que abriram as comportas das águas, das afluentes do rio Tigre que entravam lá para dentro, e essas águas vieram com aquela queda d'água, com força, com pressão, né? E bateram nos muros e derrubaram os muros. Ou seja, a água que era confiança destruiu um muro que era outra confiança. Então, quem confia no Senhor, esse sim confia em algo, em alguém que é verdadeiro. Esse sim pode confiar de verdade. Quem confia em outras coisas, em força, em dinheiro e tantas outras coisas, aí é um problema, aí está um perigo. Amém? Continuação então, esse é o exemplo de Nínive, né? A humanidade sempre esteve e sempre estará nas mãos do Senhor. Está aqui na revista, essa frase. E nós lembramos lá de Romanos, capítulo 11 e verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus, ele está no comando de todas as coisas. Amém? Nós nos encaminhamos agora para o último tópico na lição da revistinha. Tópico 3, que fala sobre a mensagem de Zacarias. E agora a gente retorna um pouquinho, né? Olhando a respeito das visões, olhando a respeito da profecia messiânica, do contexto escatológico do livro de Messias. Também vemos, além da sua estrutura do livro, também um pouco da parte do conceito histórico, e aqui nós vamos juntar essas 3 partes de forma bem sucinta e abrangente, tá? Então, após o exílio, né? Após esse exílio que a gente falou ali, que o rei Ciro, né, o rei da Pérsia, manda que eles voltem a Jerusalém para reconstruir, reparar o dano que haviam sofrido, né? E isso se cumprindo também uma profecia bíblica, né? Veja só como Deus estava cumprindo uma profecia bíblica e o povo provavelmente sabia disso. Então, quando nós vemos uma profecia bíblica se cumprindo em frente aos nossos olhos, né, ou algo que o Senhor tenha falado para nós, nós não temos o porquê duvidar da próxima coisa. Mas parece que aqui, de repente, nós vimos uma certa resistência do povo, né? Por isso que Deus deu, 8 visões para Zacarias, né? E essas visões fazem parte de uma pequena parte do livro. E depois ele começa a falar sobre o Messias. Então parece que o povo precisava disso, né? Então eles viram diante dos seus olhos, né? A profecia se cumprir e havia mais profecia para se cumprir. Então por que não crer? Se já estavam vendo uma se cumprir em frente aos seus olhos, não é verdade? Então a gente vê um coração um pouquinho duro. E a gente lembra lá de Ezequiel capítulo 36, que Deus diz ao povo através de Ezequiel, olha, eu tirarei de vocês um coração duro e vos darei o meu espírito. Tirarei um coração duro de pedra e colocarei um coração de carne, ou seja,
um coração sensível, que me sente, e colocarei dentro de vós o meu Espírito. O Espírito Santo, ele convence do pecado. Não há quem se convença do pecado, quem aceite o Evangelho, se não for através do Espírito Santo. Amém? Então é pelo Espírito Santo. Foi necessário que Jesus Cristo viesse, derramasse o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, ressuscitasse ao terceiro dia. Ele apareceu por um período de cerca de 40 dias. Depois, 10 dias depois, esses 40 dias de aparecimento de Jesus Cristo, houve o derramamento do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo faz essa obra dia a dia nos corações. Amém? Então cabe a nós uma análise. Lembra lá do ato de Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E seja um participante, em outras palavras, do corpo de Cristo. Ou seja, veja, algo errado, peça perdão para o Senhor. Se você é capaz de fazer isso é porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Mas vamos então à conclusão, nós precisamos concluir. Então, nesse ponto aqui, tópico 3, eu queria ler uma partezinha que eu grifei aqui na revista que diz: o propósito da mensagem do profeta Zacarias era fortalecer a confiança do seu povo. A confiança no Senhor, a confiança verdadeira, aquilo que nós estávamos falando. Eles viram a cidade destruída e eles precisavam confiar no Senhor e as forças no Senhor para que reconstruíssem, que fizessem tudo aquilo, sabendo que a honra e a glória era para o Senhor. Amém? Queria que você abrisse comigo a palavra, Se você puder ir Romanos capítulo 8, onde nós estaremos lendo os versos 24 e 25 de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 24 e 25, que diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui fala de esperança e fala de paciência, A gente vê ali Zacarias falando a respeito da esperança para o povo, dando esperança para o povo que era um momento extremamente difícil. Mas Deus levantou filho seu, servo seu. Queira você ser um servo do Senhor nesse momento difícil. Nós estamos passando por um momento difícil não só para a nossa nação, mas para várias nações no mundo. E passando por esse momento, seja a boca de Deus nessa terra. Fale a respeito da palavra do Senhor. Amém? Que há esperança no Senhor. A Bíblia diz que se esperamos em Deus somente nessa vida, nós somos miseráveis. Mas devemos esperar em Deus na vida eterna. Então, por mais que as coisas aqui não sejam às vezes fáceis, muitas vezes não sejam fáceis, nós devemos ter esperança no Senhor, a esperança de salvação. Isso aqui realmente interessa. Amém? E eu agradeço por esse tempo que você esteve aqui. Foi de crescimento espiritual para nós. Que Deus ele faça que esse entendimento esteja guardado no nosso coração realmente, para que venhamos viver a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor e aprender o princípio da obediência, do temor do Senhor, da fé e o princípio do discipulado, no sentido de ser discípulo do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Espero que logo nós possamos estar juntos, congregando novamente, louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.